Bom dia, boa tarde, boa noite, todos bem? Espero que sim. Gente, hoje eu vou fazer aqui um vídeo um pouco diferente para nós. É uma coisa que eu queria muito falar para vocês. Queria, não quero, né? Por isso eu estou aqui para falar isso para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a síndrome do avestruz. Se você já ouviu falar, se você sabe o que que é, você deixa aí um comentário para mim depois, tá? Há muito tempo atrás, eu desenvolvi, né, essa maneira de agir e de ser. Isso não é uma coisa nem certa e nem errada. É uma maneira que você encontra aí de você se proteger, de você viver, né? Eu encontrei essa maneira, como eu estou falando para vocês, nem é certa e nem é errada. É a maneira que eu descobri para mim. Para mim ela serve, né? E ela tem um lado positivo, tem um lado negativo. O que é essa síndrome do avestruz, né? Diz que o avestruz, quando ele se vê encurralado, ele se vê com medo, né? Alguma coisa que ele não quer enfrentar, ele coloca a cabeça dentro da terra, dentro da areia, né? Ele finge que não está vendo. Sabe aquele negócio? Finge que não está vendo. Então, isso que ele fez e que ele faz, né? Essa síndrome fala disso. Porém, se o avestruz ele está ali, vem o leão, ele fica com medo do leão e ele esconde a cabeça dentro da terra, dentro da areia, e o leão quiser comê-lo, ele vai ser morto pelo leão. Só que ele não vai ver, né? É uma maneira que a gente encontra de se refugiar, de se proteger, né? Pode ser uma proteção e pode ser uma fuga, né? Eu sei que é mais como fuga, mas é uma proteção também. É como eu estou falando, isso é uma coisa que eu vivo, tá? E não é de hoje, faz muito tempo que eu faço isso. Não é certo e nem errado. É um jeito que eu encontrei para mim. Porém, nós precisamos desse tempo de reclusão. É um tempo de reclusão. É um tempo que você quer ficar mais voltado para você mesmo, né? É um tempo que você não quer participar ou ver o que está acontecendo. Há muito tempo eu deixei de ver televisão, de ver jornal. Não vejo jornal. E nas eleições isso veio mais ainda forte para mim. Por quê? Porque eu não dou conta. Ah, você é covarde. Pode ser. Ah, mas você não pode estar alienada. Não, mas eu não dou conta. Eu não dou conta de muita coisa e eu prefiro não fazer. Então, se eu estou vendo uma coisa ali que é aquilo, eu não tenho poder nenhum sobre aquilo, e aquilo me traz aquele taquicardia, me traz aquele mal-estar, eu saio na mesma hora. Falta do enfrentamento? É. E volto a dizer, não é o certo e nem é o errado. É a minha maneira, né, de ser. E talvez por isso eu esteja por aqui até hoje, né? Só que a gente tem que respeitar esse tempo e tem que estar atento a esse tempo. Um tempo de você estar recluso, um tempo de você estar voltado mais para você, de você fingir que não está vendo, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha muito medo de cachorro, medo absurdo de cachorro. E aí o cachorro, quando ele percebe que você está com medo dele, você demonstra que está com medo, ele vai para cima de você. E se você corre, ele vai correr mais que você. Na minha infância aconteceu isso. Eu fui num conjunto de uma amiga da minha mãe, morava na 20, né, que é 20 do Guará 1, e aí o cachorro veio para mim, eu demonstrei logo aquele medo, né? E aí ele percebeu que eu estava com medo. E quando eu comecei a correr, ele ganhou, né? Então, eu ouvia falar, finge que não está com medo, finge que não está vendo. Eu faço isso até hoje. Hoje eu não tenho mais medo de cachorro. Claro, tem cachorro que dá medo na gente. Mas, no geral, a gente finge que não está vendo e ele, né? Então, essa questão do finge que não está vendo é uma fuga, mas também é uma proteção. É uma proteção. E a gente precisa dessa proteção e desse momento, mesmo para a gente se fortalecer,
né? O seu emocional não está aí, né? De qualquer maneira, para você fortalecer o seu emocional e aí nesse tempo você conseguir administrar melhor as suas emoções, administrar melhor a situação, não é? Porque não é porque eu estou com a cabeça dentro da terra que as coisas não estão acontecendo. As coisas, elas continuam acontecendo. Eu com a cabeça dentro da terra ou fora da terra. As coisas continuam acontecendo. A vida continua acontecendo. Tem coisas que não dependem de mim. Por exemplo, os noticiários. Para mim, eu não posso resolver nada. Agora, tem coisas que não, que são demandas minhas e que eu vou ter que uma hora tirar a cabeça dentro da terra e eu vou ter que resolver, porque elas não se resolvem sozinhas, não é isso? Mas a gente tem que saber identificar, tem que estar atento ao equilíbrio das coisas, né? Às vezes você está aí recluso, não, eu prefiro, já me machuquei bastante, eu quero ficar trancada aqui na minha casa e viver para mim mesmo. Por um tempo, nesse sentido, é bom por um tempo. Mas se você às vezes não se mostra, às vezes você tem oportunidade, alguém que está te vendo, ou que ouve alguma coisa sua, ou que te vê, às vezes tem uma pessoa que ela tem a condição de te ajudar, não é? Mas como você não foi visto, né? Tem aquela questão também do que quem não é visto não é lembrado, aí você vai e perde a oportunidade de ser ajudado. Você perde a oportunidade de alguém que tem condições de fazer alguma coisa por você, fazer por quê? Porque você sumiu. Você sumiu, você não quer se mostrar para ninguém, você não quer que ninguém te veja. E geralmente o que acontece? A gente quer ser visto se a gente tiver bonitinho, né? Se tiver tudo certo, né? Mas é muito difícil a gente estar bonitinho o tempo todo e é muito difícil você tá certo, tá no momento, tá tudo certo. É muito difícil, né? Mas acontece. Então a gente tem que saber identificar o tempo de estar com a cabeça dentro e o tempo de estar com a cabeça fora, né? Na palavra de Deus fala que Elias foi um homem muito poderoso, né? Muito conhecido a história de Elias. E Elias, por um tempo, ele precisou sair. Ele estava cansado. O momento que Elias ele entrou naquela caverna foi um momento depois de muitos embates, de muita luta, de muitas guerras, de muitas vitórias, né, também. Mas aí ele ficou cansado e ele ficou com medo. Foi por isso que ele entrou naquela caverna. E o que acontece? Ele ficou lá um tempo. Quando Deus apareceu ali para ele, Deus não o julgou. Ele não foi julgado. Ele não foi julgado, ele foi ajudado. E aí o senhor falou assim: agora você ficou o seu tempo aí, agora é o tempo de você sair, Elias. Você vai ter que sair daí. E aí ele saiu, né? Depois você vê lá essa história, né? Tá lá em Primeira Reis. Então, gente, nós, seres humanos aqui, mortais, né? A gente passa por isso. E os grandes homens de toda a história, eles também passaram por isso. O próprio Jesus passou por isso. Quando ele se recolhia, ele, não, agora eu vou ficar só, né? No caso de Jesus é diferente, porque ele não enfiava a cabeça dentro da terra para fingir que não está vendo, né? Muito pelo contrário, né? Ele via tudo e sentia tudo, né? Então, gente, essa é uma forma que eu encontrei, só que eu tenho que tomar cuidado com o equilíbrio disso. Mas eu finjo que não estou vendo. É, fuga, mas é mais proteção, né? E eu me protegendo, eu me fortalecendo, eu acredito que eu fortaleço quem está perto de mim e quem tem o contato comigo. Essa é a minha percepção. Talvez eu esteja errada. Então, essa foi a reflexão. É uma reflexão, né? Inclusive para mim, né? Nesse tempo, é um tempo que eu estou fora total das plataformas. Então, a única plataforma que eu estou é aqui no YouTube. Eu consumo o YouTube, né? E eu faço meus vídeos, né?
Então, eu tenho que consumir aquilo que eu quero produzir. E as outras plataformas, elas me consumiam, né? Então, é isso, é um, é uma parte de mim que eu estou aqui falando para vocês. Não sei se você vive isso, se você passa por isso. Se você passa, deixa um comentário aí, que às vezes você está se identificando comigo, né? Está fingindo que não está vendo, né? Finge que não está vendo. Mas só que tem o. A gente tem que ter o equilíbrio, né? A gente tem que estar atenta para não deixar a vida passar. Tá? A vida não pode passar com a gente com a cabeça enterrada na terra o tempo todo. Então, se você já passou por isso, se você acha que faz sentido isso que eu estou te falando aqui, deixa um comentário para mim, tá bom? Se você acha que foi relevante, compartilha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá bem? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo a todos.